Meu nome é Cláudio Lucas, eu tenho 20 anos e eu sou estudante de jornalismo. E os meus primeiros contatos com drag, de uma forma mais consciente do que é drag e tudo, foi quando eu comecei a assistir RuPaul, que é um seriado norte-americano, um reality show norte-americano com drag queens. Ele é competitivo e aí eu comecei a assistir, conheci o universo drag e aí comecei a pesquisar e aí expandi as pesquisas em relação a isso. Desde que eu entrei na faculdade eu me envolvi muito com a questão de pesquisar e de fazer trabalhos relacionados a gênero e diversidade sexual, e aí eu acho que muito desse background se refletiu aí na minha identificação com o seriado. E como é que tu percebe hoje em dia, né, com toda essa popularização, se montar de drag assim pela sociedade, digamos, na mídia e tal? Eu acho que hoje é muito mais aceitável. Eu acho que principalmente por causa da popularização que o RuPaul trouxe, sabe? Então eu tenho percebido que se criou uma nova geração de drag queens aqui em Fortaleza, que é uma coisa que existia, mas não era uma coisa mais tradicional. E aí existiu um novo sopro e existiu uma releitura disso e uma nova roupagem disso. E aí as pessoas estão falando cada vez mais disso. Uma coisa que eu acho muito interessante é que o seriado ele trouxe uma nova geração, mas já existia, muito pouca gente sabe, mas já existia uma cultura drag aqui, se eu não me engano, desde a década de 60, 70, sabe? Que trilhou um longo caminho e hoje em dia hoje em dia é muito engraçado porque existe esse tradicional ainda, sabe? Mas também existe um novo sopro trazido muito, eu acho, muito por causa do RuPaul, assim. E do que isso trouxe, do que isso abriu. Eu acho que não só o RuPaul, mas isso foi um pontapé e aí abriu para muitas outras coisas, muitas outras referências e muitas outras coisas que as pessoas foram consumindo e foram se espelhando e foram fazendo e foram adaptando para cá e trazendo para o contexto local. Aqui, uma das principais boates que tinha apresentações de drag tradicionalmente era a Divine. E aí, se eu não me engano, depois de 15 anos de funcionamento, ela parou de funcionar. Ela parou as atividades dela e muita gente que se apresentava começou a se espalhar pela cidade. Então, você vê muitas dessas pessoas que faziam drag tradicionalmente se espalhando pela cidade e que não necessariamente tinham essa referência no pouco. E aí eu acho que agora, como elas estão se espalhando, a gente tá adaptando melhor. O que é que o RuPaul trouxe, mas adaptando melhor para o cenário de Fortaleza, para a realidade da gente, entendeu? Que é um outro modo de fazer drag, que são outras referências, que é uma outra forma de estar no palco, que é uma outra forma de se montar, que é uma outra forma de se relacionar com o público, entendeu? E eu acho que cada vez mais a gente está aprendendo a não simplesmente copiar o modelo de RuPaul, simplesmente não copiar o modelo de alguma coisa que eu vejo na internet, mas uma coisa que eu estou percebendo cada vez mais, as pessoas elas estão se misturando com o que já existia aqui em Fortaleza e tentando criar um meio termo disso tudo, sabe? Não existe um trabalho do que é essa história da cultura drag aqui, entendeu? Não existe um resgate histórico, as pessoas não sabem qual é a história da cultura drag. Muita gente fala, mas já tinha drag aqui e tal, e não conhece, entendeu? E elas desenvolveram um papel muito importante, principalmente político, sabe? Por exemplo, na época da ditadura, eu conheci a Tina Rodrigues, que ela é travesti, ela é presidente da Associação de Travestis do Ceará, e ela fazia drag. Acho que quando ela tinha uns 20 e poucos anos, ela fazia drag. E aí ela falava, por exemplo, de uma perseguição policial na época da ditadura, assim, descarada, sabe? Simplesmente porque estava montada na rua e porque não estava dentro de um padrão. E de como essas pessoas elas foram importantes para a quebra de padrões, para eu poder hoje, por exemplo, fazer drag tranquilamente.
sabe? Pra isso ser ok, pra isso ser aceitável. Então, é muito interessante que a gente faça esse resgate histórico e de que a gente entenda quem são essas pessoas, como elas construíram uma história que levam até o ponto de hoje. E como dialogar com isso, como dialogar com essa arte que já era feita há tanto tempo, entendeu?